Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prosa, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para trazer para vocês dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas do mercado para o segundo semestre de 2024. Para isso, eu recebo Tainá Begossi, gerente de inteligência de mercado da Yara Brasil. Olá, Tainá, seja bem-vinda. Olá, Erickson, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pela sua presença, viu? Bom, vamos lá, Tainá. Seguinte, queria que você primeiro começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né? E explicasse um pouquinho como que é o trabalho de inteligência de mercado que você realiza aqui dentro da Yara, né? Qual a importância dele para o agronegócio? A minha trajetória no agro, ela começou na Yara, então há 7 anos, em 2017, eu ingressei na área financeira, na área de custos. Foi um período bastante intenso, onde eu pude conhecer as operações mais na ponta. Fiquei na área de custos aí durante 1 ano. Posterior a isso, eu migrei para a área de planejamento, muito com foco até de ir ao encontro à minha formação acadêmica, que eu sou engenheira de produção. Fiquei atuando 4 anos na área de planejamento curto prazo, focado mais na região sul, e foi um período de bastante aprendizado, onde eu consegui, vivenciar de perto junto com produtor, junto com comercial, então foi um período bastante enriquecedor. E há 2 anos, então eu atuo na área de inteligência de mercado, estou aí à frente da área. E falando um pouco da área de inteligência de mercado, que não só para a Yara, mas para o agro como um todo, é uma área bastante influente no cenário que a gente vive, que é bastante complexo e tem uma importância bastante significativa. Acho que a área de inteligência de mercado, ela tem a oportunidade de direcionar as melhores decisões para a empresa, considerando todo esse cenário volátil que a gente vive, pensando no cenário que o agro está inserido. Então, é de uma responsabilidade bastante alta, mas que a área de inteligência de mercado tem um papel bastante fundamental. E a gente sabe que a inteligência de mercado, né, Tainá, ela lida com diversos fatores, né? Uhum. Assim, demanda global, clima. Vocês monitoram isso 24 horas, full time vocês estão monitorando isso. Exatamente, a gente trabalha com bastante ferramentas que nos auxiliam a fazer esse monitoramento. De fato, é uma área que a gente precisa estar sempre atento, não somente a históricos, a estatísticas, mas coisas que não estão no nosso controle, né? Então, como cenário geopolítico, questão de guerra, tudo isso influencia o cenário que a gente está inserido como o mercado agro, né? Então, de fato, é análise estatística e também acompanhamento full time para a gente estar sempre o mais atualizado possível para direcionar melhor ainda a empresa. E até pro pessoal entender um pouco melhor, e você me corrija se eu estiver falando uma bobagem aqui, né? Assim, eu acredito que é muito importante também para a questão até de ajudar no planejamento, né, produtivo do agronegócio, né? Porque são fatores que mudam muito rápido, né? O agro ele é muito volátil, né? Uhum. Ele muda muito rapidamente, né? Então eu acho que tem muito esse aspecto de ajudar, é um trabalho que a Yara faz também para ajudar no planejamento da produção do próprio produtor, né? Exato, é uma conexão da Yara para dentro e da Yara para fora também. Então, a gente com a nossa missão, né, de desenvolver sempre esse conhecimento para o produtor também, a gente juntamente com outras áreas, seja com planejamento, seja com desenvolvimento de mercado agronômico, sempre busca auxiliar também o produtor nas tomadas de decisão dele, né. Como tu comentou, o mercado é volátil, então o timing de decisão muitas vezes é o que vai fazer diferença no final ali da rentabilidade do produtor, no dinheiro que vai sobrar no final de uma safra. Então a gente tem papel também nesse sentido, não somente de área para dentro, mas de área para fora também. É isso mesmo, timing é tudo, né? Exatamente. Estamos em frente à mulher do timing, Tainá. Bom, vamos lá. Falando um pouco de clima, né? A gente falou aqui sobre essa questão de vocês mapearem, né? O clima é super importante para o agro. Então, assim, a gente tem aí o fenômeno Laninha trazendo uma preocupação, que é caracterizado por seca no sul e sudeste, maior incidência de chuvas no resto do Brasil. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como que o fenômeno pode influenciar a produtividade das principais culturas agrícolas do Brasil nos próximos meses. Sim, o fenômeno Laninha, como tu comentou, né, ele
pode gerar impactos bastante significativos para os agricultores. E, de fato, o planejamento antecipado, acompanhamento desse cenário climático e também a adaptação dos manejos são pontos muito importantes para a gente conseguir driblar esse fenômeno, né. Então, como tu comentou, no sul e no sudeste, o fenômeno Laninha, ele tem um impacto de seca, então é uma escassez de água. E nesse sentido, no sul, as culturas mais afetadas, a gente pode citar aqui culturas de soja, milho e trigo, e no sudeste, cana-de-açúcar e café. Diferente do centro-oeste e do nordeste, onde a gente vai ter uma abundância de água. Em ambas as regiões, em ambos os extremos, a gente precisa adaptar o manejo. Então, como um exemplo, né, o manejo de irrigação precisa ser adaptado tanto no cenário onde a gente tem uma escassez de água, quanto no cenário onde a gente tem uma abundância. Isso pode impactar em aumentar os custos de produção do produtor. E isso impacta diretamente na rentabilidade. Então a gente tem sim uma previsão de Laninha, que ela pode ser sim mais intensa ou um pouco mais tranquila nesse aspecto de impacto, mas é um fator que o produtor precisa de fato acompanhar nesse segundo semestre, que pode ter impacto diretamente na rentabilidade e produtividade das suas culturas. Eu acho que a palavra-chave é um pouco adaptação, né. Eu acho que Exatamente, o produtor tem que ter essa adaptação e responder rápido a isso, né. exatamente. Eu acho que isso é muito importante até na sua área. Inclusive, Tainá citou aqui a questão da irrigação, a gente tem vídeos bem legais de fertirrigação aí no canal, gente, dá uma conferida, tá. A gente já produziu conteúdo bem legal, inclusive com várias das, soluções da Yara que ajudam em fertirrigação. No primeiro semestre de 2024, as exportações de soja atingiram recorde, impulsionadas por uma forte demanda da China, de outros países asiáticos e, em partes, por conta também da variação cambial. As exportações de milho também atingiram um aumento notável, favorecidas em partes pelo clima. Qual o cenário que você enxerga para milho e soja nos próximos meses? Bom, acho que para milho e soja, tanto milho quanto soja, né, nos próximos meses vão continuar tendo um papel bastante significativo nas exportações agrícolas brasileiras. E a demanda internacional, assim como a questão climática, são 2 fatores que precisam estar em monitoramento para esse cenário, né. A continuidade forte da demanda asiática e a questão da variação cambial favorável tem se mostrado um cenário de fato positivo e otimista para o milho e para a soja. Porém, tanto a questão, climática quanto a pressão nos custos de produção podem sim influenciar esse cenário de forma geral, tá. Então, são pontos aí de acompanhamento para o próximo semestre, porém milho e soja seguem aí na pauta sendo destaque aí para a exportação dos próximos meses no Brasil. Então a gente tem num primeiro momento, a gente tem um cenário favorável para Otimista, essas 2 culturas, né. exatamente, Claro que lembrando que temos o clima aí como grande protagonista do agro, né, então os exatamente. agricultores têm que ficar atentos a essa variável. Queria que você comentasse um pouquinho sobre algodão, né, as perspectivas de acordo com o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, disse que a safra 24/25 terá uma produção recorde de 119,2 milhões de fardos, o Uhum. que representa aumento de 4,7%. A expectativa é de um crescimento de 3,4% na demanda e no consumo global. Como isso deve impactar o cenário do algodão aqui no Brasil? Bom, o cenário para o algodão aqui é bastante positivo, eu enxergo que há oportunidade para o produtor de algodão no Brasil. Esse aumento de safra, de 2024, 2025, aumento da demanda global, acaba que gera oportunidades, porém o Brasil tem também outros concorrentes que vão disputar esses mercados, né, como os Estados Unidos e a Índia. Então acho que aqui para o cenário do algodão é o produtor continuar investindo em produtos que gerem mais produtividade, que façam com que a qualidade do algodão seja, um destaque para o produto brasileiro e também que foque na sustentabilidade, né. Cada vez mais a sustentabilidade está tendo um peso importante e os compradores estão dando valor para esse aspecto, né. Então acho que aqui para o cenário do algodão temos uma visão positiva de aumento de demanda global,
O Brasil vai ter seus desafios frente a outros países que também vão querer capturar esse aumento global, mas tem pontos positivos aqui pensando a melhor qualidade do produto e focar na sustentabilidade, que o Brasil tem sido pioneiro em muitas culturas nesse aspecto. Inclusive, o Brasil, eu estava inclusive lendo esses dias, né, o Brasil ele tem uma questão tecnológica muito forte no algodão, né. A produção de algodão ela usa muita tecnologia, né, o que faz com que o nosso algodão tenha muita qualidade lá fora, né. Exato. O produtor de algodão, ele é muito tecnificado, ele dá valor para produtos que gerem um alto valor agregado para a cultura e, de fato, né, é uma cultura sensível que merece esse cuidado, né. Vamos falar de café, né, uma bebida que o brasileiro adora. Ele vem enfrentando aí, muitos fatores de alta e de baixa colidindo, né, Uhum. o que eleva aí uma volatilidade, no mercado, que segue incerto, né. Os desafios climáticos, queda na qualidade do grão, flutuações de demanda preocupam os produtores. Eu quero que você comente um pouquinho do cenário que o produtor pode enxergar aí para os próximos meses. Todos esses fatores, Erickson, que tu citou, acaba que vão influenciar bastante nos próximos meses, né. O produtor do café, ele vende algumas safras positivas, então, por mais que a gente tenha todos esses fatores, parte altista, parte baixista, o cenário de forma geral do café, vem sendo positivo, né. Nesses próximos meses, o produtor precisa focar em adaptar a sua produção para minimizar os impactos do clima e não prejudicar a qualidade do seu grão, né, e adaptar de forma onde ele consiga ver valor, pensando principalmente em manejo de irrigação, por exemplo. Vai ter um cenário de seca, é adaptar as tecnologias para que não prejudique a sua produtividade e rentabilidade. De forma geral, por mais que esteja esse contexto incerto, para o café aqui a questão de adaptabilidade é muito importante e, obviamente, acompanhar o cenário externo, né. Toda essa flutuação de demanda, estoque global, variação de custo dos insumos e da cultura acabam que afetam de forma geral, o cenário da cultura do café. Inclusive, um dos pontos que eu, até tinha visto recentemente, inclusive a gente falou disso num vídeo aqui, né, no canal, no podcast, é justamente essa questão de inovação e sustentabilidade para o café, né. Parece que Exatamente. isso tem ganhado espaço lá fora e tá abrindo novos mercados, né. Uhum, exatamente. Uma boa gestão de custo vai poder fazer com que o produtor também consiga investir, de fato, em produtos low carbon, por exemplo. Então é um fator que está ganhando mais peso e que pode sim abrir novos mercados para produtores que estiverem à frente nesses avanços de sustentabilidade, né. Cada vez mais, não só compradores de algodão, mas também de café tem dado importância para essa pauta de sustentabilidade. Segundo a Conab, a primeira estimativa para a safra 24-25 de cana-de-açúcar indica uma redução de 3,8%. Apesar disso, né, o cultivo foi impactado por altas temperaturas e faltas de chuvas, mas apesar disso, o setor tem se mantido estável, com destaque para a produção de etanol e açúcar. Qual a sua Uhum. análise aí para esse mercado? É uma cultura bastante resiliente, né, então, por mais que tenha, assim, esse impacto de redução de safra, quando a gente olha para a cultura de cana-de-açúcar, né, o etanol, ele vem se mantendo pensando em demanda interna estável, e o açúcar vem se mantendo competitivo no mercado internacional. Isso faz com que, de fato, a cultura tenha uma estabilidade mesmo com esse impacto de redução de safra que tu citou anteriormente. Então aqui para o cenário de cana, é de fato também uma adaptabilidade aí de acordo com os desafios que a gente vai ter de forma geral, mas mesmo com essa redução, o cenário de, demanda interna por etanol, quanto o de externa, né, o mercado internacional por açúcar, vem dando uma sustentabilidade aí para a cultura de forma geral. Ótimo, vamos falar de HFFs. Reúnem cultivos de alto valor agregado e que possuem uma alta demanda todas as épocas do ano, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva desses produtos, se eles vão manter uma perspectiva de alta, o que vai resultar em boas margens para o agricultor e quais são os cultivos que vão se beneficiar desse cenário.
Sim, o cenário de HFF ele é basicamente pautado, né, entre oferta e demanda, por serem culturas mais perenes, né. Eu acho que 2 culturas que dá para a gente destacar, que é citros, né, no papel da laranja, então para o segundo semestre e também mantido por uma demanda bastante linear do suco de laranja, seja interna, seja externa, diferente das outras culturas, para a laranja o cenário climático é até positivo, então as condições climáticas que estão sendo desenhadas para a laranja, a gente enxerga que é positivo devido ao ideal para o preenchimento ali, para a sustentação dos frutos. Então a gente tem um cenário bastante positivo para os citros e o tomate sendo aí um dos principais HFFs com maior valor agregado, também tendo uma produtividade que possa gerar aí margens bastante positivas para o produtor. Então, de Então forma geral. então a gente pode dizer que o Laninha vai ser positivo para os HFFs de forma geral, né, assim. Principalmente ali pensando para a cultura da laranja, ele é positivo no preenchimento ali dos frutos, né. E tomate continua então Sendo performando bem, exato, sendo o né. principal destaque, principalmente em valor agregado que ele gera para o produtor, né. Então, são margens bastante elevadas e a gente tendo uma produtividade bastante em linha com o que tem se desenhado nos últimos anos, o cenário do tomate é bastante positivo para os próximos meses também. Bom, com o objetivo de alcançar uma relação de troca favorável para diversos cultivos, levando em conta o cenário global que afeta o mercado de fertilizantes, quais os pontos essenciais que os agricultores devem se atentar nos próximos meses para manter boa rentabilidade? É, para a relação de troca, enfim, o produtor tem que estar atento a inúmeros fatores, né. Os principais que eu destacaria aqui é um monitoramento detalhado do mercado de fertilizantes, e aqui quando eu falo monitoramento, a gente tem que levar em consideração preço, disponibilidade e variação cambial. Então o mercado de fertilizantes, ele é impactado por inúmeros fatores, não só internos, mas muito externos também, então preço de commodities, a questão de disponibilidade, ela é muito vinculada a questões das sanções, então o produtor precisa de fato ter esse acompanhamento bem de perto do mercado de fertilizante, para de fato conseguir tomar as posições dos seus insumos no melhor momento possível. Então ele precisa monitorar esse mercado, entender quais são os riscos que ele pode ou não pode tomar para as culturas que ele tem operando. Junto Até uma coisa que você estava falando aí, Uhum, o Tainá, que eu acho que é interessante, que talvez o pessoal em casa não tenha muita noção, que assim, o mercado de fertilizantes ele pode ser, por exemplo, muito afetado por uma questão logística, né? Por exatamente. exemplo, que vai impactar na falta de uma determinada matéria-prima e que vai impactar em preço. Então é importante o agricultor ficar atento a isso, né? Exatamente. A disponibilidade do fertilizante pode desencadear um problema logístico, seja porque o produtor tomou uma posição mais tardia ou mais próximo do seu uso e as empresas de fato compraram nesse mesmo momento. Então, pode sim ter um gargalo logístico caso o planejamento do produtor possa vir a ser tardio, né? Então, aqui a questão logística é bastante importante e o produtor precisa estar atento a esse ponto. Fazer um planejamento de compras antecipado, então é o que você recomenda nesse Exatamente. momento. Aliás, acho que não só nesse, em Em todos, né? todos os momentos, nesse ano principalmente, né. Então, o segundo ponto, além de monitorar todo o mercado de fertilizante que é afetado por todos esses pontos que a gente comentou, fazer um planejamento de compras antecipado pode dar um saving aí no caixa do produtor, né, ele pode conseguir ter ganhos bastante significativos por ter um melhor planejamento e conseguir antecipar a sua tomada de posição. O ideal, né, é que ele consiga vender o seu produto e comprar o seu insumo para as próximas safras, fazer esse casamento perfeito, né, conseguir fazer no mesmo timing sem correr grandes riscos. Sabemos que o mercado não funciona dessa forma, mas ter um planejamento antecipado pode sim dar um saving significativo para o produtor. É, eu acho que a gente está falando assim, é uma tríade, né? Eu acho que a gente está falando de um planejamento produtivo muito bem feito, uma boa gestão financeira, Perfeito, né? E uma boa venda também, né? Dessa exatamente. colheita, né? É, Saber fazer a venda na hora certa, isso no momento. depende não somente da qualidade do produto, então, pegando o café, né, a qualidade do café, pegando a soja, a qualidade, mas também
tudo que ele utilizou, que timing que ele utilizou para comprar esses insumos, e que tem um papel bastante alto, né? O fertilizante, ele é considerado um dos principais pontos dos insumos que tem um peso grande no custo produtivo, né? Então, a gente acertar o tempo de comprar esse fertilizante acaba dando bastante diferença no final da safra para o produtor. Bacana. Agora a gente vai para um bate-bola. Melhorar o potencial natural da colheita em harmonia com a natureza. O mundo enfrenta desafios para alimentar uma população crescente com recursos limitados, enquanto os agricultores têm de lidar com alterações climáticas e produzir mais com menos. Para enfrentar esses desafios, os agricultores agora podem contar com o Yara Amplix, uma gama de produtos à base de nutrientes e matriz orgânica da Yara. Yara Amplix trabalha em harmonia com a natureza e é projetado para melhorar processos naturais das plantas para melhorar a eficiência do uso de nutrientes, pois plantas bem nutridas toleram mais estresses, contribuir para a saúde do solo, assim como melhorar a qualidade da colheita e a produtividade. Yara Amplix é fundamental para a agricultura regenerativa, pois otimiza o uso de recursos, melhora a saúde do solo e a biodiversidade, bem como a prosperidade dos agricultores e reduz o impacto das alterações climáticas. Yara Amplix possui uma gama diversificada de produtos que são adequados para diferentes métodos de aplicação. Eles complementam as soluções da Yara durante toda a temporada de crescimento e aumentam o potencial natural da colheita em harmonia com a natureza. Juntos podemos crescer em alimentos positivos para a natureza no futuro. Momento 1 a 1. Vou fazer um bate-bola rápido aqui para conhecer um pouquinho melhor de você, Tainá. Primeira coisa, em uma palavra, o que o agricultor deve buscar para melhorar sua produtividade e rentabilidade na lavoura? Acho que a palavra é eficiência. Acho que é eficiência no manejo, porque ele vai ter que se adaptar, principalmente num cenário climático que a gente tem para os próximos meses. Eficiência nas escolhas dos parceiros que ele vai ter como parceiros para a compra dos insumos. Então, acho que eficiência acaba resumindo bastante o que o produtor precisa para os próximos meses. Inclusive, eficiência também envolve ferramentas digitais, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Yara, da importância das ferramentas digitais, até para fazer esse planejamento produtivo que a gente estava conversando, né? Isso ajuda muito, né? Exatamente. Qual a sua maior conquista profissional aqui na Yara? Eu acho que nesses 7 anos, assim, não existe uma maior conquista, mas eu acho que passar por 3 áreas me trouxe bastante experiência, me trouxe bastante troca. Eu acho que todas as etapas que eu passei aqui dentro da empresa fizeram eu criar uma rede de apoio, tanto profissional quanto pessoal. Eu acho que dá para destacar aqui a influência positiva que eu gero nas pessoas e que também eu fui impactada nesses últimos 7 anos, né? Eu me orgulho bastante da trajetória que eu estou construindo aqui dentro. Acho que esse é o maior legado aí que a gente pode destacar na trajetória Yara. Uma personalidade inspiradora. Eu não tenho uma personalidade inspiradora várias, única, né? mas tem características em várias pessoas que eu acabo me inspirando, né? Eu acho que tanto pessoalmente quanto profissional eu consigo me adaptar bastante às situações e me inspira muito, por exemplo, a Malala, que acabou se adaptando depois de sofrer, enfim, várias coisas na vida dela. Ela continuou adaptando a sua vivência, a sua luta às situações que ela precisava se adaptar sem perder a essência dela. Um Então, exemplo citaria de Malala. resiliência, De né? resiliência e adaptabilidade. Acho Sim. que esses são 2 características que me inspiram bastante. Não tem uma única pessoa que tenha tudo isso, mas citaria ela aqui. O que você faz no seu tempo livre? Atualmente tenho corrido. Então, comecei a correr, tenho utilizado a corrida para... Uma esportista, tá vendo? Exatamente. Preciso seguir seu exemplo, Tainá. Faça isso. No meu tempo livre, dar umas corridinhas, né? Boa. Um conselho para os profissionais que querem seguir carreira em inteligência de mercado, que é uma área muito bacana, que vem crescendo muito, né? Então, Exatamente. Acho que um conselho é: sejam analíticos, sejam curiosos. A área de inteligência de mercado, ela é apaixonante e tem espaço para gente boa que queira, de fato, colocar a mão na massa, ser curioso, ler, buscar mais conhecimento. É uma área muito dinâmica, então não existe uma rotina muito específica. Acho que pessoas que têm esse anseio de ter
mais conhecimento, acho que a área de inteligência de mercado é uma boa opção. Então, sejam curiosos e analíticos, que tem espaço para gente boa na área de inteligência de mercado. É isso aí. Bom, quero agradecer demais pelo papo, Tainá. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Foi ótimo, viu? Obrigada, Ellison. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer você pela sua audiência e te convido a conhecer os outros conteúdos aqui no canal da Yara Brasil. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!